Boa noite, pessoal. Eu sou Fernanda Mapa, psiquiatra da infância e adolescência, atual presidente do capítulo Espírito Santo da BNEP, que é a Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil e profissões afins. Hoje eu tenho o prazer de convidar a doutora Simone Domingues, psicóloga, especialista em neuropsicologia, doutora em ciências fisiológicas e PhD em neurociência pela Universidade de Lille, na França. Boa noite, doutora Simone. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos os que nos acompanham nessa live. Então, Simone, a nossa proposta foi, antes da gente iniciar esse bate-papo, a gente precisava definir um conceito importante que muitas vezes é distorcido na população em geral, que é a questão da diferenciação entre inquietação psicomotora, que é como os pais acabam chegando para a gente, falando muitas vezes, meu filho é muito ansioso, ele não para ver televisão, meu filho é muito ansioso, ele vê a televisão de cabeça para baixo, meu filho não para, ele está sempre a 1000 por hora. Então, esse termo, inquietação, essas situações que a gente está falando são situações que muitas vezes chegam para a gente no consultório, mas que não retratam, são ditas como ansiedade, mas que não retratam ansiedade. E sim, alguma razão aí, alguma questão relacionada a uma hipercinesia, a uma inquietação, uma agitação psicomotora. O que a gente vai falar de fato no nosso bate-papo de hoje é ansiedade. E a ansiedade, mesmo a infantil, está relacionado principalmente a preocupações excessivas, crianças que são verdadeiros mini-adultos, né? Aquela coisa de preocupação com atividades rotineiras, preocupação excessiva com performance, que é a palavra do momento, é performance, e medo, um medo desproporcional, um medo excessivo. E não é incomum a gente ouvir também, nesse relato dos pais, quando a gente vai conversando, vendo a história, exatamente o quê? Nossa, conversando com a minha sogra, ela me falou que o meu filho, que o meu marido, no caso, é igual a ele quando criança. Nossa, eu me vejo no meu filho. E aí a gente vê que essas situações realmente são muito comuns, né? Então, assim, o que você acha, Simone? A família, ela tem um fator muito determinante nisso tudo. Tanto em termos de tanto de início, como de perpetuação de sintomas, até por uma questão de comportamento, de mimetismo de comportamento. O que você pode falar para a gente sobre isso? E principalmente nos dias de hoje, em termos de pandemia, o que a gente pode fazer para sair disso, para tentar minimamente fugir um pouquinho disso? Legal. Então, Fernanda, primeiro eu quero agradecer, né, o convite que você me fez, falar que é uma honra, né, poder conversar sobre esse tema, agradecer também a oportunidade que a BNEP nos propicia, né, dessa conversa, então, sobre a ansiedade. Você tem razão, né, a ansiedade não é inquietação. A gente até vê que pode ter uma inquietude aí nos quadros de ansiedade, e aí você me pergunta da importância ou da interferência da família, né, nessa condição. Quando a gente fala em família, às vezes a primeira questão que a gente pensa, talvez o caminho mais rápido, é pensar na interferência genética ou na influência genética, né? A gente sabe, diversos estudos mostram que há, né, fatores genéticos, por exemplo, uma pessoa que tem aí familiares de primeiro grau, né, que tem algum tipo de transtorno, por exemplo, uma depressão, aumenta a chance desse indivíduo apresentar um quadro semelhante também. Mas sabe que os estressores ambientais, eles são muito importantes quando a gente fala em desencadear e mesmo manter uma condição como a ansiedade, por exemplo. O que são esses estressores ambientais? Vamos pensar, por exemplo, na pandemia, né? Então, o medo do contágio, o isolamento, o distanciamento social, ficar distante das pessoas que a gente gosta, que a gente tinha o hábito de conviver, o medo da perda financeira, ou a perda financeira que muitas vezes já está acontecendo. Então, esses já seriam fatores de estresse, já seriam fatores ambientais, então, que propiciam esse aumento dessa condição da ansiedade. Agora, quando a gente fala de família, acho que uma coisa que a gente também, né, principalmente em referente aos pais, que a gente não perde de vista é como esse adulto, como o pai, a mãe, as pessoas que estão ali convivendo com a criança nesse momento que a gente está vivendo, como
como elas também lidam com essa situação. Porque a gente sabe que muito desse repertório, muito desse comportamento que a gente vai apresentar, que a criança vai apresentar, ele é aprendido ali no convívio social. Então, se o pai ou a mãe estão muito ansiosos, não conseguem lidar muito bem com essa situação, e tudo bem, a gente até já vai falar daqui a pouco, cada um tem uma forma, né, de lidar, não é uma situação que é vivenciada de uma forma única para todo mundo, mas se o pai ou a mãe, né, vai lá no mercado, estoca alimento, chega em casa, diz a gente está numa guerra, liga a televisão e coloca o tempo inteiro, né, as cenas, né, dos corpos sendo levados lá para as câmeras refrigeradas, quer dizer, se o adulto tem esse comportamento, é muito difícil que a criança que está convivendo tenha ali uma tranquilidade para passar por essa situação. Então, acho que o primeiro ponto de partida é, se nós adultos estamos tendo dificuldades para lidar, né, de uma forma ali mínima, para passar essa tranquilidade, essa serenidade para a criança, o adulto também está precisando buscar ajuda, né? Tudo bem não conseguir passar por isso de uma forma maravilhosa, mas precisa de ajuda até para poder ajudar as crianças. Então, quando a gente pensa em dicas de como lidar de uma forma mais positiva, mais tranquila com a criança, eu acho que o primeiro fator é os pais, então, terem esse autocuidado, né, com a questão das emoções, do que está acontecendo com eles nesse momento. A segunda questão é a comunicação. Então, o fato da gente ter que transmitir, né, essa serenidade para as crianças não significa que a gente vai isolá-los. É muito importante a comunicação. Explicar, falar. E aí a gente sabe que tem a faixa etária, né, as crianças menorzinhas, às vezes é difícil a gente conversar e explicar o que está acontecendo. Eles têm uma certa dificuldade da abstração. Então, contar uma história, fazer desenhos, mas de algum modo a gente precisa comunicar. E tem várias, né? São várias. A gente passou por um momento de várias dicas de como manter a sanidade mental em tempos de Covid, como fazer para manter. E aí eu fiquei pensando, né, que realmente várias foram as dicas. A gente está aí chegando na 7ª semana, aqui em Vitória, 7ª semana. Vocês aí em São Paulo começaram um pouquinho antes o processo, então vocês estão aí 8ª, 9ª, nem sei, a rigidez aí eu acredito que tenha sido maior do que está sendo aqui. E, de qualquer maneira, todas as dicas foram pensando na manutenção de uma sanidade mental. E quando a gente fala de pandemia, de Covid, a gente está falando de algo que começou basicamente em dezembro, no mundo inteiro. Mas a gente está diante de uma epidemia de estresse e de ansiedade. Então, isso é prévio, isso é antes. Então, a gente diz que na verdade, como manter a reserva psíquica, mesmo que mínima, né? Porque, sinceramente, tá difícil para todo mundo. E para as crianças mais ainda, os transtornos de ansiedade são os principais, tá disparado entre os principais transtornos da infância e adolescência. Então, a gente não tinha essa reserva prévia e a gente está cobrando uma sanidade num momento em que não dá para ser cobrada de fato, principalmente de quem não tinha ela previamente. Então tem as duas situações, né? Acaba gravando os quadros das crianças que já apresentavam, né, o transtorno de ansiedade, porque o que eu estava dizendo sobre comunicar, sobre tentar manter o ambiente ali, né, sereno, tranquilo, você fica imaginando na ansiedade já cotidiana, prévia ali para a pandemia, né? Que já é uma situação nova, já é uma situação que nos coloca em alerta, que nos preocupa, que já gera um medo em si. Então, eu fico imaginando as crianças que já tinham, né, um quadro prévio, o quanto isso pode ter se agravado e mais também, né, como que isso acaba sendo a justificativa, por exemplo, vai validar, né, algumas coisas que eu já tinha ali de temor, pensando na criança. Então, se eu precisava lavar a mão, tá vendo? Eu lavava a mão 50 vezes por dia, eu estava certo, porque olha só, agora eu tenho que lavar a mão. Então, talvez alguns quadros tenham se intensificado possivelmente, né, com a pandemia, que é um outro sinal para a gente, enquanto profissional, ficar alerta também, né? E outros se abrandaram, né? Porque, por exemplo, um dos transtornos um dos tipos de transtorno de ansiedade mais comuns que a gente observa é o transtorno de ansiedade de separação.
que é justamente essa dificuldade de você se ausentar ou se você ficar sem figuras de segurança. E, geralmente, as figuras de segurança que a gente tem é exatamente pai e mãe, né? Ou cuidadora, muitas vezes os avós também, mas os avós a gente sabe que está em outro local nesse momento. E aí, com o pai e a mãe dentro de casa, as crianças também elas estão vivenciando uma segurança que elas talvez nunca tiveram, e talvez nunca vão poder usufruí-la novamente. Uhum. Porque como fazer também, eu acho que esse, primeiro, né, esse retorno, como que vai ser, porque não vai ser fácil para essas crianças que tinham uma ansiedade de separação prévia, tinham essas dificuldades de ficar na escola, ou dificuldade não de adaptação escolar, né? Mas a dificuldade mesmo de ficar fora da presença por alguma razão e de repente se tem foi com essa necessidade de ficar 24 horas com o pai e com a mãe. Eu tenho vivenciado isso com meu filho, principalmente meu menor de 4 anos, ele nunca me teve 24 horas por dia. Ele acorda, ele me tem. Ele vai almoçar, eu tô ali. Ele vai dormir, eu geralmente travo, mas é tudo muito. E eu sei que isso é fictício, e a gente vai ter que trabalhar isso de novo, repactuar muita coisa, né? E o que que você sugere? Isso que você está falando é muito interessante, porque logo que a gente começou, né, com o isolamento social, então, as dicas. A primeira dica era aquela, manter rotina, né? Se falou muito sobre isso, a manutenção da rotina. Então, horário para acordar, horário para fazer as atividades escolares, ter brincadeiras. Eu mesma gravei um vídeo falando de jogos, né? E depois você vê que depois de algumas semanas, já muitas semanas, as famílias já criaram a própria rotina de como lidar com isso. Então, assim, a rotina é muito importante, né? Porque ela dá um senso de organização para essa situação nova, até caótica, né? Que é o que você falou. As crianças não vão mais para a escola, tem os pais o tempo todo ali. Agora, sim, manter a rotina, mas eu sempre digo também ir com calma, né? Eu acho que a rotina e o limite, eu acho que são muito importantes nesse momento, mas a gente também tem que ser um pouquinho tolerante, porque tudo está muito diferente, né? A gente, enquanto pai, enquanto mãe, não é flexibilizar regra, limite, não é isso. Mas se a criança um dia não quer comer legume, tudo bem, né? Se ela quer fazer atividade escolar que é possível um pouquinho mais tarde, tudo bem, porque os adultos também, né, estão com ali os nervos à flor da pele, as pessoas estão mais irritadíssimas, a própria condição Não, econômica. e esse tema que você aborda, e que eu já vi que tem várias perguntas aqui com relação, é exatamente essa questão do homeschooling, né? Estamos sendo literalmente postos à prova, assim. Eu acho que a criança do século XXI, ela realmente é uma criança diferente em termos em tudo, porque ela veio com essa geração da tecnologia, ela veio com uma carga muito grande em termos de performance, e ela veio colocar à prova também a questão da maternagem. São coisas que não estavam casando muito bem, né? Estava um pouco, vamos dizer assim, estava um pouco desigual. Né? Essa questão da vinculação com os filhos, a questão de prover, a gente estava muito confuso, eu falo a gente, me incluindo, claro, essa questão de prover, mas a gente estava provendo muito mais coisas do que sensações, sentimentos, e agora diante disso tudo, a gente precisa lidar com sensações, com sentimentos, com alterações. Tem uma pessoa agora perguntando falando da questão do sono, as alterações de sono estão bombando, as irritabilidades, as crianças estão mais irritadas, estão mais nervosas mesmo. A gente já esperava isso, né? A gente já tem alguns trabalhos, aquele que a gente inclusive se debruçou no final de semana, fala muito sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco do que a gente pode esperar dessas crianças, né, que estão em casa, estão no homeschooling, com pais e mães com nervos à flor da pele, o que é legítimo, né, tendo essa necessidade de rotina, e que estão com alteração de sono, e a gente observa irritabilidade, nervos à flor da pele mesmo. O que que você me diz, assim? Vamos falar um pouquinho daquele estudo que a gente estava conversando no final de semana. Então, essa questão, eu só queria voltar um pouquinho, quando eu falo a questão da flexibilização também, é justamente por isso, porque antes a gente tinha ali coisas bem prévias, bem determinadas, né? Hora para acordar, ir para a escola, não pode comer doce durante a semana, enfim, já existiam ali algumas regras, mas agora a gente está mais perto. A gente está com a possibilidade de ter um olhar e de verificar algumas coisas nas crianças que talvez, quando a gente não estava nesse tempo integral ali,
passavam desapercebidas, né? Mesmo a questão dos comportamentos, dos gostos, de como essa criança realiza as atividades, né? Quando ela está lá na escola, né? Que a gente nem sabe o que ele está fazendo lá quando está na escola, e agora a gente sabe, a gente está vendo ali enquanto eles estão fazendo. Então, quando eu falo em flexibilização, eu falo nesse sentido. Existem outras coisas que se destacam nesse momento, pensando até de questões mais comportamentais, emocionais, que às vezes faz com que a gente tenha que flexibilizar um pouco para que não se aguce aí a irritabilidade, não se crie conflitos, né? Eu acho que é um momento da gente minimizar conflitos, estamos todos em casa, estamos nos esbarrando ali o tempo inteiro, e os pais têm um fator que dificulta muito, né? Principalmente os que trabalham em casa, porque você tem que trabalhar, produzir e tem a criança ali que demanda muito, né? Então, realmente é uma rotina estressante, né? No início a gente tinha aquela coisa bem mais poética, eu acho até, né? Ah, a gente vai estar em casa disponível, é um momento lindo para se aproximar. Tem tudo isso, é verdade. Mas no dia a dia é muito estressante conciliar essa checagem das tarefas da escola, trabalhar, a criança que chora, que quer atenção. E aí vem uma questão importante que você falou, Fernanda, a importância do limite também. Por mais que os pais estejam disponíveis e que seja um momento de bastante aprendizado, né, até dessas sutilezas aí do comportamento da criança, a gente precisa, agora a gente está entrando num novo momento aí do isolamento, que é se preparar para essa volta, preparar essa criança para a volta também. Então, quando a gente fala de rotina, agora na rotina precisa ser incluída também essa preparação para o retorno, né? Esse retorno vai acontecer. Quando a gente olha para os países que estão iniciando aí, ou se preparando, né, para a reabertura, e muitos se preparam aí com a questão da volta às aulas, isso já está acontecendo, então vai acontecer aqui também. Então, preparar essas crianças significa agora você vai fazer o seu dever enquanto eu vou trabalhar. Né? Mesmo que vocês. Tentar uma autonomia também, né? Eu, assim, com o meu de 6 anos, aí é uma coisa, pegando o link exatamente com o que você falou, com relação a essas, observar essas sutilezas, né? Ele comigo, e aí eu falo, né, super tranquilo, é totalmente diferente do comportamento dele. Comigo é totalmente diferente do comportamento dele com a professora, na aula online. É pouco tempo? É pouco tempo, mas é totalmente diferente. Então, é o momento que eu organizo o material dele, deixo ali e saio. Olha, agora eu vou dar atenção para o seu irmão, porque você está na sua aula, sua professora está aí com você. E fica. E ele vai ter que se dar, e ele está dando conta. E eu observo características que eu não observava em casa, porque ele não se apresentava da mesma maneira. Eu acho que é uma coisa legal também você ver esse desenvolvimento, essa necessidade, pelo menos, de tentar, não é todo mundo que vai responder da mesma maneira, mas tentar desenvolver essa autonomia, como isso é importante, né? Tentar os afastamentos, mesmo que por pouco tempo, afasta um pouquinho, deixa lá, volta, faz aquela liberdade vigiada, né? Fica um pouquinho ali, volta, passa, tá tudo bem, não tá? Porque realmente não dá. Televisão, tela, infelizmente, é algo que a gente passou do momento de discutir os excessos, porque teve uma época que tudo era excesso, né? Nossa, excesso de tela, e internet e cérebro. Eu mesma, no começo do ano, já comecei falando disso, porque realmente é um absurdo a quantidade de tempo. Acabou, né? Não acabou. A minha necessidade continua, mas aí a gente toma esse tapa. Por quê? Porque a internet é total aliada nesse momento, né? Então, como que a gente vai criticar algo que a gente agora está totalmente refém? Agora, controlar não é fácil, tá? Porque começa com Play Kids, começa com um vídeo do Play Kids e vai para 5. E lançar a mão, então, da internet para também driblar esse momento, né? Seja para a criança jogar, porque aí na escola, a questão da escola já está muito atrelada, né, ao uso da internet. Mas para jogar, para fazer ali uma busca de hobbies, de atividades que podem ser feitas também nesse momento em casa, e que é legal para a ansiedade. Né? Quando a gente fala da criança fazer uma atividade nova, desafiadora, que ela precisa colocar plena, é um baita facilitador para minimizar, né, os sintomas da ansiedade. Então, a gente pode usar como aliado também. E a questão dos coleguinhas também.
né? Para a criança, é muito importante tentar se vincular minimamente, que seja através das redes sociais. Então, de repente, as mães combinarem, né? Principalmente para as crianças que são menores, falar com um amiguinho ali também, né? Via aplicativos, enfim, para resgatar um pouco, né? Essa coisa de o seu amigo continua, vocês estão em Sensação de casa, mas pertencimento da escola, do grupo, né? Essa sensação de pertencimento de um grupo. Você não é um ser que vive somente em casa. E tá complicado, porque você vê nos intervalos dos desenhos, todos ficam o tempo inteiro falando da necessidade da higiene, de como fazer a higiene, mesmo no canal de infantil. E aí, quando a gente pensa em retorno, aí a gente vê como os pais estão mais ansiosos, né? Eu participo de grupos de pais, o que é óbvio, por ter crianças pequenas, e há uma dificuldade mesmo de como vai ser, uma expectativa de como vai ser, como que vai ser esse retorno à aula. E aí a gente estava até conversando, né? Coisas que, se a gente pensar em termos de mundo, e aí a gente pode conversar um pouco do que está sendo feito no mundo inteiro, com essa questão do retorno, a gente observa o seguinte, que muita coisa vai mudar, né? Tiveram algumas falas, Simone, que me chamaram a atenção, principalmente de crianças da Espanha, que ontem puderam sair, depois de 42 dias, aquela coisa toda, e lá na Espanha eles foram bem rigorosos, muito diferentes de nós aqui, e uma das falas, que foram bem rigorosos, né? Uma das falas que eu mais, vou até ler aqui, porque eu achei tão... Foram duas falas, na verdade, foram duas crianças. Uma falava assim, o pai estimulando ela a andar de bicicleta, a menininha, e a Carlota, de 6 anos, saiu com seu pai de Cristóvão, em Barcelona, e não queria subir na bicicleta. Eu não lembro como se pedala, disse a menina. E em seguida foi lembrada de que teria apenas 1 hora na rua. Tipo, é 1 hora, só pode ficar 1 hora na rua, e é um adulto para cada... 3 crianças para cada adulto, não podia sair a família completa. E aí o que ela falou, mas o que eu quero mesmo são os meus amigos, né? Com 7 anos, o Tomás, ele falou o seguinte, ele saiu com o pai, com a irmã, de 4 anos, né? A rua está um pouco vazia, vi poucas pessoas e muito cocô de cachorro. Fiquei muito feliz de ver meu amigo Nico, mas triste porque não pude abraçá-lo para eu não pegar o coronavírus. São coisas impactantes, assim, eu fiquei bem tocada com isso, bem sensibilizada, sabe? Porque como vai ser, né? E diferente da Europa, nós temos um costume que talvez lá não seja um costume, que são as escolas são mais longe, a gente usa de transporte escolar. Eu não sei se as pessoas se deram conta que algumas coisas talvez a gente não vai poder, num curto espaço de tempo, lançar a mão. Por exemplo, o transporte escolar, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da tua vivência na França, de como que foi, como que são, como que os seus colegas de lá estão falando, e outros locais também. Eu sei que você tem contato ainda com o pessoal. As crianças vão voltar a partir do dia 11, especificamente na França, né? Elas vão retornar às aulas, mas não são todas, né? E vão começar pelas crianças menores, de fato, que são aquelas que dependem de maiores cuidados, e vão retornar, e isso é uma coisa que tem acontecido em outros países da Europa também, como a Alemanha, vão retornar para a escola aquelas cujos pais precisam retornar ao trabalho, já que vai haver abertura. Então, principalmente os filhos dos profissionais de saúde, dos professores, né? Então, essas crianças, elas vão ser as primeiras a retornarem para a escola. Na Dinamarca, tem uma coisa curiosa, as crianças já voltaram, né? E esse relato que você fez da Espanha é muito parecido, porque disse que elas foram, eu estava vendo a matéria, né, que falava das crianças na Dinamarca, então elas foram para a escola e depois elas não queriam ir embora, elas queriam ficar na escola para continuar vendo os colegas, mesmo não podendo chegar muito perto, mas podendo conversar a uma certa distância. Então, na França, por exemplo, elas vão voltar, eles não têm ainda, não definiram exatamente como vai ser, eles estão dando ainda as diretrizes, né? Mas a gente sabe que as salas vão ser reduzidas, então 10 crianças por sala, mais ou menos. Um Vai ter distanciamento maior, né? 2 metros de uma criança para 2 metros. outras. Então, quando você pensa isso para a nossa realidade, para a gente realmente vai ser um desafio. Né? E lá as crianças geralmente moram estudam, perdão, no bairro que elas moram.
né? Então, elas não se deslocam, né, em distâncias muito grandes. Agora, aqui a gente vai ter aí uma dificuldade maior, né? As crianças aqui vão de transporte, como é que vai ficar 2 metros, né, distante uma da outra? Tem a questão das salas de aula, a questão do rodízio, quem vai, quem não vai. Mas eu imagino que aqui também deva começar pelas crianças menores, aí possivelmente o ensino infantil, educação infantil e ensino fundamental, possivelmente num primeiro momento, né? Mas a gente vai ter que aguardar. Agora, essa é a ansiedade dos pais também, né? E você estava falando, eu estava aqui pensando, né? Os grupos de pais, a questão de querer fazer o dever junto, de estar junto. Então, assim, acho que é importante a gente começar a preparar essas crianças para essa volta, né? Fazer essa manutenção aí da autonomia. Eu estava até pensando, enquanto você estava falando essas coisas, eu fiquei imaginando coisas que a gente já pode começar a fazer com essas crianças no dia a dia, né? Assim, eu fiquei pensando, sei lá, uma caixinha ali para as crianças que estão mais tensas, mais preocupadas, né? Ou seja, mais ansiosas, para elas colocarem ali as que já escrevem, ou os pais escrevem, né? As preocupações, o que está preocupando nesse momento ou com esse retorno. Então, eu falei inicialmente que uma das primeiras coisas é a comunicação. Então, a gente já precisa começar a comunicar a essa criança de que as coisas vão voltar. Né? A gente não sabe ainda muito bem como, se vai ter que usar máscara, se não vai. A gente vai tateando ali, né? Vai pelas bordas com a criança. Mas de comunicar, de noticiar que as coisas vão voltar. Então, vamos nos preparar. Né? A questão da rotina que a gente falou. Então, por que é tão importante manter a rotina? Porque ela vai voltar. Essa criança vai ter hora para acordar, para ir para a escola, o horário das refeições e principalmente o horário de dormir. Que é uma coisa que você falou e que a gente observa. Quando a criança está mais ansiosa, o sono ele é muito impactado. Né? Ou essa criança corre para a cama dos pais, acorda várias vezes à noite, ou quer dormir muito tarde, que é um problema para os pais também que estão cansados desse dia, né? Dessa rotina extenuante. Então, por isso, a importância que a gente bate tanto na tecla da rotina, né? Porque ela também vai preparar para esse momento de volta, né? A gente não está num fim de semana ou em férias que, pode tudo, pode dormir até mais tarde, pode acordar tarde, não dá, porque É tudo daqui a muito pouco tênue, né? São limites muito tênues, né? Essa coisa do até onde ir, até onde ficar, se pode, se não pode. Eu acho que passa muito também pela característica prévia da criança, né? A gente está falando aqui, mas a gente está falando em termos muito básicos, muito gerais. E se você, né, você enquanto pai, enquanto mãe, estão percebendo que alguma coisa está saindo de fato do prumo, é interessante buscar algum tipo de orientação um pouco mais específica nesse sentido, né? Porque talvez um profissional consiga orientar até onde é normal e até onde não é normal, até onde está saindo um pouquinho do, do que é considerado fisiológico ou normal, né? eu acho que é um termômetro bacana que os pais podem usar, até com crianças pequenas. Muitas vezes é difícil a criança verbalizar o que ela está sentindo. Então, o que eu falo ali de sinais de alerta, né? Quando é que os pais têm que começar ali a dizer, olha, talvez essa preocupação, ou esse medo, ou essa ansiedade está um pouquinho além da conta. Então, assim, alguns sinais são irritabilidade, a criança está excessivamente cansada, sem energia para fazer as coisas. Se essa criança está com alterações, então, no sono, como a gente falou, né? Tá mais. Uhum. Então, assim, são alguns sinais que a gente precisa dizer, opa, peraí, talvez, né? Talvez não tá tudo bem aí. Então, com crianças pequenas, às vezes a gente pode fazer lançar mão daqueles emojizinhos, sabe? Faz um monte de carinha, dá para imprimir, pegar pronto, ou bota a criança mesmo para desenhar, colorir, usar a criatividade nesse sentido. Fazer rostinhos com expressões dos sentimentos. Então, triste, alegre, com raiva, preocupado, com medo. E aí seria bacana todos os dias, porque a gente não fica igual, as crianças também não ficam todos os dias com as Igual. mesmas reações. Ah, uhum. Observado tem dias que a gente está mais ok, tem dia que a gente está mais preocupado, então a criança também. Então o bacana é todo dia fazer ali uma atividade lúdica mesmo, vamos ver como é que a gente está hoje, igual como a gente faz, assim, vamos ver a previsão do tempo, assim, como é que a gente está hoje?
e de repente a criança ou desenha ou então lança a mão desses desenhos que já estão prontos ali para sinalizar para os pais como é que ela está se sentindo, né? Também, às vezes, é um bom termômetro para a gente ver se a criança está precisando, e se os Ah, pais também legal. têm essa Uhum. É difícil também. mesmo elas colocarem, externalizarem, né? E assim, uma das características principais, inclusive, do transtorno de ansiedade é justamente o fato de ser uma condição internalizante. Você, muitas vezes, ela é até subdiagnosticada por conta disso. Porque até Uhum. você colocar, de fato, ter manifestações clínicas, isso pode demorar um tempo maior, né? E os pais pode simplesmente passar despercebido, porque acham que simplesmente o filho, nossa, ele é só responsável demais. Nossa, meu filho é maravilhoso. Ele é muito responsável, né? Nossa, que coisa boa. Ele cumpre todas as regras. Ele é um ótimo cumpridor de regras. E aí vai nesse somatório. E quando você vai ver, ele está diante de uma prova, de um teste ou de uma avaliação, sei lá, de faixa de judô e simplesmente não consegue dar conta de algo que para ele é super prazeroso. Então, são essas condições também que a gente tem que ficar esperto, tipo, paralisou lá atrás, a gente espera que diante desse retorno a coisa não seja tão simplesinha assim. Não é fácil para a gente, mas também vai ser fácil para ele. Então, um suporte deve ser indicado, inclusive, né? Sem dúvida. E assim, tanto o perfeccionismo, né, que eu acho que é isso que você traz, também é um sinal de alerta, né? A criança que muito perfeccionista e muitas vezes ela abre mão de fazer as coisas porque ela tem dúvida se ela vai fazer tão perfeito, né? Então essa esquiva também das atividades, isso às vezes no dia a dia mesmo, né? Os pais falam, vamos desenhar aqui, não, eu não tô com vontade, às vezes não quer porque tem medo do irmão desenhar melhor e ele não estará. Então assim, são coisas que a gente precisa, né? Quando a criança se esquiva das atividades ou quando manifesta um excesso, né, de perfeccionismo também é sinal aí de que essa ansiedade pode estar fora, né, do eixo ali, né? Agora, assim, são nuances mesmo, né, Fernanda, que a gente precisa estar muito atento, mas lembrar que é o que você falou, essa quarentena, né, lidar com a ansiedade já não é algo fácil. Né? Então, a ansiedade, ela pode nos impulsionar, pode fazer com que a gente seja mais resolutivo, se engaje em projetos, mas quando ela está excessiva, ela tende a nos paralisar, né? A gente deixa de É ser. isso, né? Então, acho que essa é uma preocupação importante com as crianças. Eu fico imaginando isso quando eu digo pensando na volta para a escola, porque muitas, possivelmente, diante desse quadro, vão apresentar dificuldades escolares por conta de dificuldades de concentração, dificuldades de memória, a questão da separação dos pais, voltar para essa rotina, porque os estudos mostram, a gente tem um estudo que saiu agora em fevereiro, né, lá em Londres, que então ele relata isso baseado em outras, né, em outras epidemias, da SARS de 2003, o Ebola de 2014, mas que relata que as crianças e os pais que permaneceram em quarentena, eles apresentaram 4 vezes mais, né, transtornos mentais. Então, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno do estresse pós-traumático. Então, esse é um motivo pelo qual a gente, inclusive, está tendo essa conversa, né, porque é muito importante que a gente tenha medidas nesse momento, então, de prestar atenção, de tentar minimizar isso no dia a dia, né, com as atividades, com o suporte, né, muito importante. E aí, muitas vezes, realmente vai ser necessário um suporte profissional para ajudar essas famílias, mas por que todo esse cuidado agora? Para que as pessoas possam ter menos impacto na saúde mental, para que essas crianças tenham uma saúde mental mais preservada para quando elas voltarem, né, para o dia a dia. Pois é, e eu estava pensando aqui também numa coisa, né? Assim, tem algumas recomendações que já são. Todo ano é um pouco a mesma coisa. Todo ano, quando entra a temporada de frio, assim, aqui a gente não tem tanto frio, né? Tão rigoroso assim, mas existe necessidade de fechar janelas, aquela coisa toda. Muita coisa vai mudar. Agora, uma coisa que sempre existiu, sempre teve uma necessidade, era não mandar filho doente para a escola, né? E aí uma das recomendações que eu vi foi essa, de que, avise o seu pai se o coleguinha estiver com algum sinal de resfriado. Isso sempre existiu, sempre foi recomendação,
sabe? E aí né, a maioria das pessoas, muitas vezes, uma ou duas, descumpriam isso. Não é incomum a gente ver crianças com sintomas respiratórios, um narizinho escorrendo, sintomas de febre, febris. A escola faz a solicitação, pede para que vá buscar, o pai ignora o pedido, chega no final do dia e vai buscar a criança. Então, eu acho que essas questões relacionadas à empatia, né, elas estão muito em voga e vão precisar cada vez mais serem trabalhadas. Primeiro nos pais, para que depois a criança consiga internalizar isso, né? O que você acha? Não, sem dúvida. E quando a gente fala da empatia, a gente está falando de altruísmo. E quando a gente vê esses estudos, a gente lê ali, né? São dados consistentes de que é a melhor condição para você se proteger mentalmente nesse momento. É trabalhar Sim, assim, trabalhar o altruísmo. Então, quando a gente explica para as crianças por que nós estamos isolados, que é para proteger o outro, para proteger os nossos avós, né, o nosso coleguinha também, de não levar o vírus para a família dele. Então, a gente está uhum, aqui assim, né? Mas também é um momento bacana de trabalhar o que você falou, essa volta, né? Então, assim, não vai dar para ir doente para a escola, não dá para mascarar, vai ter que pôr máscara, mas não dá para mascarar o que está não acontecendo, dá, não dá. saúde e doença. E nesse momento, o que a gente pode fazer para já ir preparando essa criança, trabalhando esse altruísmo, né? Já que é um fator de proteção, a gente pode lançar mão disso também com as crianças. Então, vai organizar ali um guarda-roupa, chama a criança, vamos organizar, vamos juntar peças para doar, né? Fazer algumas campanhas nos próprios condomínios, né? Aqui em São Paulo tem uns condomínios que estão se organizando, eu imagino aí também, para arrecadar alimentos, né, para as pessoas que estão passando por dificuldades agora. Então, pôr a criança também no circuito, fazer ao próximo, né? Então, para trabalhar a empatia, o altruísmo, porque a gente também vai estar protegendo aí a saúde mental delas e a nossa também, né? Pois eu acho que a gente pode, eu acho que a gente pode pensar aí no encerramento e eu queria muito agradecer a sua colaboração, acho que foi sensacional, a gente conseguiu aí na minha primeira live, você me deixou muito à vontade, muito tranquila para a gente conversar, que não é difícil para a gente, porque a gente gosta mesmo é de papear, mas eu queria saber se a gente pode contar, a gente, a Venep, pode contar com suas dicas e essas colaborações, essas dicas que você passou agora, se a gente pode botar isso no papel também e disponibilizar para as pessoas, que eu acho que vai ser muito, muito útil nesse processo. Podemos? Dúvida, sem dúvida. Então, assim, acho que para a gente resumir a ansiedade, ela faz parte desse processo, né? Todos estamos preocupados e com medo. Se alguns não conseguem lidar muito bem com isso, precisa procurar ajuda. Os pais precisam ter o autocuidado ali, né? Antena ligada, porque eles também estão sentindo o que eles também estão passando para as crianças. E as dicas, né? O sinal de alerta nas crianças: irritabilidade, alterações do sono, perfeccionismo. Então, sinal de alerta e algumas atividades que podem ser feitas com as crianças, são inúmeras, desde dessas que trabalham o altruísmo, até atividades ali de jogos, brincadeiras, arte, música, dança, tudo aquilo que Isso dos põe a... sentimentos, esse dos sentimentos é bem bacana. Esse dos sentimentos eu achei bem, bem legal e é bem necessário, assim. Principalmente para criança menorzinha, né? Que não consegue colocar para fora, assim. Eu acho que vai ser a dica aí do momento, Eu quero tá bom? agradecer, Fernanda, esse convite e também colocar aí depois o pessoal pode seguir aí nas redes sociais, né? Eu abro também o caminho de comunicação também para aqueles pais que têm dúvidas também para mandar para a gente, pode ser via Com ABNEP também, certeza. que é bem interessante, né? Não, Para que super abertos. As perguntas que foram mandadas aqui é porque a gente não deu conta mesmo de respondê-las, mas a gente está à disposição, sim. Os dois canais, pelo seu Instagram, pelo meu, pelo da Benep. O que importa é chegar à pergunta. A gente vai fazer questão de responder. Né? Talvez não online, mas a gente responde com certeza. Vai ser um prazer muito grande poder ajudar, colaborar. Tá isso bom? mesmo. Então, tá, joia. Então, a gente vai se despedindo aqui. Eu queria agradecer a participação
de todo mundo. Obrigada aí por nos prestigiar e vamos seguindo. Estamos abertos, então, às dúvidas, às perguntas e vamos, ao longo da semana, respondê-las. Tá bom? Obrigada mais uma vez, Simone. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.